Essa filosofia é uma das palavras, 3, 4 palavras que quando o aluno entra na filosofia, mais tem problema e tem medo de errar na prova. O que é transcendência? Né? Mas, tudo bem, transcendência, uma definição básica é o seguinte, é o que está fora do tempo e do espaço, ou seja, é o outro radical da condição humana. Deus é o super conceito para isso daí. Mas um processo de transcender-se, né, é um processo em que você se transforma em outro. Ou você vai indo em direção a algo que é totalmente outro, né? Como alguns filósofos falam. Então, assim, o seu corpo é uma experiência de transcendência avassaladora. E é uma transcendência que você tem medo. Por quê? Porque não existe nada melhor no mundo para dizer que você não manda na sua vida do que o seu corpo. Né? Com o passar do tempo, você vai tendo a experiência de que você não manda no seu corpo. Ele vai criando vida. Só que é uma vida que você não gosta. Né? Ele vai fazendo coisas que você não gosta. Ele vai emitindo sinais que rompem com seus acordos com o cotidiano. Ele vai dizendo para você, agora o seu cotidiano é meu. E essa experiência é uma experiência de transcendência em direção ao nada, que é o que a gente mais tem medo. Uma experiência de transcendência em direção ao nada, porque você vai se perdendo enquanto você vai passando. Uma outra experiência de transcendência, e com essa ideia que eu vou amarrar a nossa conversa hoje, um pouco inspirada num outro filósofo chamado Søren Kierkegaard, né? Grande existencialista, é essa ideia de que não tem escolha, você não tem como escapar do medo e da angústia. O medo e a angústia é ancestral. Não é uma invenção da sociedade de consumo. A culpa não é do capitalista. Você pode ter até raiva dele se você tiver raiva, mas a culpa não é dele. A culpa não é do governo, apesar de que o governo tem uma série de culpas. Não é do governo, né? A culpa não é do seu pai. Você pode até ter razão de vez em quando para ficar bravo com seu pai, mas a culpa não é dele. Ele está no mesmo barco que você e o barco afunda. É uma questão de tempo. Né? A culpa tampouco é da sua filha que atormenta você. Nem é do seu filho. Eles podem ter uma série de culpas. Não fazer nada que você pede e você tem que ficar ouvindo aquilo, sabendo onde vai dar, mas você tem que fingir que não sabe, para o moleque crescer. Né? Mas a culpa não é dele. Ninguém tem culpa. Aí que tá. Ninguém tem culpa. Ninguém tem culpa. Algumas pessoas põem a culpa em Deus. Olha aí. Né? Você quer chegar lá na frente de Deus, botar o dedo na cara dele e dizer, por que você me fez assim? Sabe, tem uma imagem que é de um escritor francês chamado Georges Bernanos, que é muito boa, que é o seguinte: o medo, a angústia, é como se fosse uma espécie de pó muito fino, que você não vê ele, mas ele vai caindo sobre você, ele vai entrando nos seus olhos, entrando na sua boca, pelo seu ouvido, você vai sentindo o atrito, mas você não enxerga direito, né? E você começa a se mexer porque você sente que tem alguma coisa caindo sobre você, e você acha que tem que se mexer muito para afastar aquilo, e você se mexe de um lado para o outro, mas me parece que a verdadeira relação com esse medo, o medo não é uma coisa que acontece com você. Não é alguma coisa que entra por uma brecha da sua alma. Ele sempre esteve ali. Ele, na realidade, é parte da sua alma. Porque a alma tem medo. Porque ela sabe mais do que deve, mas ela nunca vai conseguir saber tudo o que precisa. Até o próximo Café Filosófico. Para assistir as palestras na íntegra, acesse cpflcultura.com.br.